Todos sabemos que o livro Obras Póstumas é uma publicação feita por corações amigos ligados ao codificador após o retorno de Kardec ao mundo espiritual. De modo que o codificador guardou no seu arquivo pessoal essa mensagem que dava a ele, na condição de missionário da revelação do Consolador prometido, um horizonte do que aguardava o orbe planetário, mais de um século depois que o seu trabalho fosse realizado. É importante ponderar o cuidado que a espiritualidade superior tem com os horizontes. Porque se você for capaz de enxergar longe o suficiente, a sua ação presente ultrapassa aqueles aspectos passageiros e cotidianos do dia a dia, e a sua ação consegue permanecer, porque você prioriza o que é espiritual, você prioriza os valores do espírito imortal. E naquele momento, os espíritos mostravam ao codificador o que seria da Terra. Quais dificuldades os encarnados encontrariam na transição planetária. O que aconteceria com as famílias, com as instituições, com os corações, com a integridade psíquica e mental dos encarnados. A mensagem é dolorosa. Ela nos dá um cenário que provoca apreensão. Mas, por outro lado, ela revela a força consoladora do Espiritismo. A força consoladora da doutrina espírita, que não repousa em nenhum indivíduo em particular. O codificador foi feliz ao dizer: o Espiritismo não repousa na autoridade de nenhum homem, nem mesmo dele, codificador. Porque a doutrina espírita é dos espíritos. Dos espíritos. E se eles resolverem se manifestar em massa na Indonésia, eles vão se manifestar na Indonésia. Eles se manifestam onde querem. Eles conduzem o Espiritismo para onde eles quiserem. Nós somos singelos, imperfeitos instrumentos. E fazemos muito, quando pelo menos não atrapalhamos a ação dos espíritos superiores. Mostraram então a Kardec em que consistia o Consolador prometido. Os espíritos disseram sobre os tempos de hoje. E como se não operasse com bastante rapidez a destruição, ou seja, viveríamos momentos de destruição. Destruição. Destruição de dogmas, destruição de instituições perniciosas, destruição de comportamentos contrários à lei divina, destruição de posicionamentos individuais de rebeldia ao Criador. Essa é a destruição. E como se essa destruição não se operasse com bastante rapidez, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até entre as crianças. Essa mensagem tem mais de 150 anos. E hoje nós assistimos crianças de 15 anos, 16 anos. Semana passada, um
colega de profissão, a filha de 17 anos se suicidou. Nessa semana, há 2 dias atrás, senta num consultório uma menina ao meu lado e diz assim: eu estou sofrendo muito. Hoje eu pensei em me suicidar várias vezes. No Japão, crianças de 8 anos de idade estão suicidando. E há, todos sabemos, divulgado na internet, um jogo que estimula crianças a suicidarem. E os espíritos prosseguem: a loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens, que antes mesmo de morrerem, estarão riscados do número dos vivos. Nós temos uma escalada tão grande da síndrome do pânico, que criaturas se trancam em casa e perdem, abre aspas, numa linguagem da psicanálise, entre aspas, perdem a pulsão de vida. Perdem o desejo de viver. Seja em função de um divórcio, de um revés financeiro. Quantos empresários, quantas famílias estão vivendo situação de falência? Falência. Perderam tudo. Tudo. Perderam tudo. E nesse cenário, muitas vezes, o primeiro a enlouquecer é o pai de família. A própria família se desestruturou. As relações marido e mulher, mulher e marido, pais e filhos, avós, avós, tios. As instituições estão dando um atestado de falência moral. Inclusive, infelizmente, a instituição na qual eu sirvo. Então nós vivemos um momento em que não há mais tempo para fantasia. Não vivemos mais um tempo para exaltação pessoal. Não temos mais o direito de envaidecer quando uma menina de 16 anos senta ao nosso lado dizendo que vai suicidar. É impossível encarar o espiritismo como um palco para promoção pessoal. A doutrina espírita é o consolador prometido que vem no momento predito por Jesus Cristo resgatar os corações que estão sofrendo na terra. Mas sempre foi assim. Nunca foi diferente. Pensando nesses altos propósitos da espiritualidade, que trouxe à terra o remédio 160 anos antes do problema. Jesus trouxe o remédio 160 anos antes da doença. Tamanha é a misericórdia de Deus e do Cristo,